Oi, todo mundo, eu sou a Estela e nesse canal eu compartilho as minhas leituras, além do Instagram, onde eu compartilho de forma mais diária a leitura que eu tô realizando e que eu realizei. E hoje eu vim falar sobre as leituras que eu fiz em fevereiro, tentando ser um pouco mais sucinta do que eu fui no vídeo sobre as leituras de janeiro, na qual eu me empolguei um pouco falando sobre Mulher de Pouca Fé, da Simone Campos, que foi a melhor leitura que eu fiz no mês de janeiro. Em fevereiro, eu comecei lendo Bambino a Roma, ficção, que é um livro do Chico Buarque. Esse livro ele ficou entre os semifinalistas ou foram entre os finalistas do Prêmio Jabuti. E eu sempre gosto de tudo que envolve o Prêmio Jabuti. Eu acho a curadoria do Jabuti incrível pra mim, pro meu estilo de leitura, pro meu gosto literário. Então, geralmente eu vou ler, além, claro, do vencedor do ano, algumas pessoas que ficaram ali entre os finalistas, e eu li Vera, do José Faleiro, que eu amei, em dezembro do ano passado, e aí em fevereiro eu peguei Bambino a Roma pra ler. E assim, não achei tudo isso. Eu não achei nível Jabuti, mas contei a história da infância do Chico na Itália, né? Em Roma, onde ele cresceu. Então, a experiência na escola, com os primeiros, com os amigos, com os relacionamentos amorosos, enfim. Dito que seja um livro muito parecido com outros, assim. Eu não achei muito especial a leitura. Geralmente, quando eu vou ler alguma coisa relacionada ao Jabuti, geralmente é especial. Estamos falando de um prêmio que Ana Maria Machado ganhou com Boca do Inferno. Gente, que livro é aquele? Entendeu? Então, eu espero, geralmente, quando eu vou ler os finalistas e os vencedores do Jabuti, eu espero livros a nível de Ana Maria Machado. Mas foi culpa minha, a expectativa que eu coloquei, que ninguém me falou, foi tudo eu que imaginei na minha cabeça, e mais uma vez eu estraguei a minha leitura por conta de expectativas que eu criei. Mas é uma história comum de uma pessoa comum. Não tem nada demais ser um livro assim. Foi problema meu que fantasiei o livro antes de ler. Estou lendo atualmente Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. O que eu acabei de falar me trouxe uma memória do livro, né? Que eu falei assim, expectativas que eu criei. Porque o livro fala muito sobre isso, né? Eu acabei de ler o primeiro volume, No Caminho de Swan. O livro fala muito sobre isso. A expectativa que a gente coloca nas coisas e nas pessoas superam a coisa em si. Aí a gente fica frustrado, decepcionado. Mas a culpa é somente nossa. O livro, ele cria expectativas sobre uma artista. E quando ele vai ver a peça, né? A pessoa atuando, ele fica frustrado porque ele imaginou uma coisa na cabeça dele. Imaginou ela expondo toda a sua beleza, se endeusando e, enfim, os seus atributos, tudo que brilhava os olhos dele. E, na verdade, na peça, ela vai atuar como uma personagem. Então, ela não vai mostrar a sua face na peça, ela vai mostrar a face da personagem, já que é o trabalho dela como atriz, e ele fica frustrado, porque ele imaginou outra coisa. É basicamente isso que eu passei com Bambino a Roma. Eu criei uma expectativa sozinha, e quando eu li, ela não correspondeu à expectativa que ninguém me deu. Foi um livro 3 estrelas, né? Um livro bom e ponto. Não releria, não ficaria muito mais tempo falando sobre ele, não recomendaria às pessoas, mas é um livro bom, não é um livro ruim. Além de, claro, ser muito bem escrito, ele vai contar a vida dessa pessoa, né? E tudo que ele viveu nesse lugar. É uma história que vale a pena ser contada, uma história que vale a pena ser lida, mas que eu estraguei a minha leitura por conta da minha expectativa e da frustração que eu recebi através dela. Eu li Alice no País das Maravilhas. Já tinha lido Alice. Desde a minha primeira leitura, Alice tem isso, né? Acho que é porque é uma história que já foi contada através dos filmes e, enfim, de ser uma história conhecida já faz com que ela seja contada. É exatamente como eu imagino que ela seja a história. Então, eu leio, eu releio Alice e pra mim é exatamente o que eu espero dela. Então é um conforto pra mim. Um conforto pra quem tem um pouco de rigidez cognitiva é você ler um livro que é exatamente o que você espera dele. E é esse o conforto que eu encontro em Alice. Não é um dos meus livros favoritos, mas é uma história que eu gosto muito. Eu vejo sempre o filme. O livro também, né? Como conta a história basicamente, com pequenas diferenças, basicamente a mesma. É um livro que eu sei que exatamente o que eu vou encontrar ali. Então é um livro conforto pra mim. E é por isso que é um 4 estrelas. Não é um livro assim, nossa, espetacular, muito bom, 5 estrelas. É um livro ótimo que eu gosto de reler.
como eu li na adolescência, agora na fase adulta, uma história que eu gosto de ver, como eu vejo nos filmes. E é isso, só isso. O terceiro livro que eu li foi As Viúvas Passam Bem. Nossa, que livro bom. Eu não esperava nada dele. Vai contar a história de duas viúvas que os seus maridos se mataram, um matou o outro. Elas têm uma raiva muito grande uma da outra, porque por conta do marido da outra que elas são viúvas. Todas as consequências que a viuvez trouxe na vida delas, elas atribuem à outra viúva. É um livro muito criativo, bem escrito e eu coloquei aqui na minha observação, no meu journal, capturante. Ele te captura pra história. Então, você tá na sua vida, você vai ler, ele te captura e bota você dentro da história. Você se envolve com as viúvas, elas começam a fazer pequenas maldades uma com a outra e aí vira uma competição, uma coisa rotineira, diária, uma com a outra, assim, elas vão se sabotando, vingando a morte do marido, e você entra naquela história assim, mas o que vai acontecer agora? E o que ela vai fazer? Não acredito que ela fez isso. O que a outra vai fazer? Você vai lendo e aí você vai entendendo o background desses maridos que elas tentam tanto defender, você vai entendendo a história deles. Também tem todo o contexto familiar que te envolve na história. Vale muito a leitura. Eu dei 4 estrelas porque eu não achei, apesar de ter gostado muito, não acho que é um livro que eu releria. Eu acredito que eu consegui me saciar com essa leitura, mas é um livro que vale bastante a pena a leitura. Tem uma coisa também que faz com que seja tão difícil para mim dar 5 estrelas para um livro contemporâneo, que é como que eles são pequenos, isso me incomoda. Como é que você desenvolve uma história tão complexa em tão pouco tempo? Claro que essa autora, ela fez isso muito bem, ela conseguiu botar a história ali nesse pouco tempo, mas eu queria mais. Por quê? Por que teve que acabar agora? Escreve mais 100 páginas. Eu leio, mas a gente tá tendo que se acostumar com livros cada vez menores. O quarto livro que eu li foi O Misterioso Caso de Styles, da Agatha Christie. Eu tenho uma questão com a Agatha Christie, que eu sempre acho que ela escreve a mesma coisa, sabe? Não sei se é porque eu já li bastante livros dela e acaba que você vai entendendo a receitinha que ela usa ali nos livros. Porém, esse livro me surpreendeu, viu? Geralmente a gente tenta desvendar o mistério junto com ela, né? E esse livro ele vai contar a história de uma família, né, que recebe a visita do Poirot, é um livro do Poirot. Uma pessoa morre de forma misteriosa nessa casa e ele vai investigar, porque no momento da morte só tinha familiares e empregados muito próximos da família, então você não consegue imaginar quem que poderia ter cometido aquele crime. Então você tá tão acostumado com a leitura dos outros livros que fala, a Agatha nunca deixa óbvio quem é. Aí ela fala, desse aqui eu vou deixar. Aí você se auto-engana, né? Você fala, não vai ser ele. E no final é ele mesmo. Por isso que eu achei que esse teve um toque a mais do que os últimos livros que eu li da Agatha. Então eu dei 4 estrelas pra esse livro também. Então eu li É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, da Mariana Salomão Carrara. Eu fico sem palavras pra descrever a literatura da Mariana Salomão Carrara. Se você nunca leu Mariana Salomão Carrara, você está perdendo tempo precioso de vida, porque ela é incrível, ela é um presente. A Mariana Salomão Carrara é um presente para a literatura brasileira contemporânea. Tudo que ela escreveu até hoje é bom, tudo. Então você quer começar, por qual livro a Mariana não começa? Qualquer um, porque todos são ótimos, qualquer um. A Mariana Salomão Carrara, ela tem como eu posso falar, uma constância tão bom. É tão bom quando o autor me traz essa previsibilidade, assim, de que eu sei que eu vou gostar do que eu vou ler. A Mariana, ela tem esse efeito em mim, assim, e é isso com É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. É a história de uma mulher já de mais idade, que ela está em um abrigo, alguma coisa assim, um local que oferece ajuda a idosos. Ela perdeu a memória recente, ou até, a gente vai descobrindo ao longo do livro, uma memória mais a longo prazo. Essas pessoas ali naquele local que estão ajudando, o assistente social, ela precisa ajudar essa mulher a encontrar a sua casa, a família, porque ela não tem documento, ela não tem nada. E aí ela vai contando a história dela, essa moça que perdeu a memória, ou que não a tinha há um tempo. Ela vai contando a história dela, só que cada dia ela conta uma história. Então, hoje ela conta que a filha dela morreu de um jeito. Ela sabe que ela tem uma filha que morreu. Aparentemente isso é verdade. Não vou falar a conclusão do livro, mas é isso que
que o livro conta pra gente a maior parte do tempo, né? Ela sabe que ela tem uma filha, que essa filha morreu, e aí, mas cada dia ela conta uma história. Um dia ela conta que ela era professora e a filha morreu de um jeito, outro dia ela era dona de casa, a filha morreu de outro jeito. Então você vai vendo diversas formas que foi a hora da morte dessa filha, né? Então o nome do livro é Sempre a Hora da Nossa Morte. Ela cria uma narração aqui, que é uma narração dentro da narração, e aí várias narraçõezinhas dentro de uma narração maior. É muito legal a forma do livro em si. E as histórias também, e assim, a forma como esse livro falou comigo, só a Mariana consegue. Eu vou dizer pra você, tem discussões que só a Mariana consegue fazer com que eu participe, assim. Claro que eu estou falando de uma discussão literária, uma coisa mais introspectiva, mas tem discussões que só a Mariana me faz enfrentar. E uma delas é sobre morte. Ela fala com partes de mim que eu ainda não conhecia. E eu acho que isso é um dos pontos principais porque eu sou apaixonada pela literatura dela. Ela cutuca, a Mariana cutuca e ela discorre tão bem sobre as coisas que ela se propõe a discorrer, sabe? Então, com essas discussões que ela trouxe, gente, o título do livro já propõe uma discussão pra gente. Interna, uma reflexão, acho que é melhor falar assim, uma reflexão: é sempre a hora da nossa morte, amém. É sempre a hora da nossa morte, certo? Então eu li essa bomba chamada Meridiano de Sangue. Geralmente eu não tenho preguiça de livro clássico, porque eu sei que tem alguma coisa a me contar. Todo livro clássico. Foi o que aconteceu com Meridiano de Sangue. Foi a leitura de fevereiro do Literatura e comecei empolgada a leitura. Eu queria muito saber do que se tratava Meridiano de Sangue, porque eu não sabia nada do livro. Por mim, eu que tinha dito anteriormente que eu gosto de livros maiores, que contam histórias mais completas, eu tive a experiência contrária aqui com Meridiano de Sangue. Por mim, era um livro que tinha 100 páginas. Ele conseguiria contar toda a história que ele contou de uma maneira melhor e bem menos repetitiva se ele tivesse escrito um livro de 100 páginas. Porque assim, ele tenta provar um ponto pra gente, né? Meridiano de Sangue vai contar a história ali, alguma coisa ali entre a fronteira Estados Unidos e México, em que houve, né, historicamente falando, é um livro que uma ficção histórica, como houve a perseguição de pessoas, assassinato dessas pessoas para desocuparem o lugar, como eles tiravam todo o couro cabeludo da pessoa, não sei falar o nome, escalpo, como prêmio pelos territórios conquistados, assim, uma coisa brutal. E esse livro é assim, uma violência do início ao fim. Tem que ter muito estômago e eu não tenho. Tem violência assim, ó. Meridiano de Sangue tem um motivo pra se chamar assim. É só sangue, o livro todo. Aí tem os personagens, tem um personagem ali que ele começa criança, o livro, ele entra pra essa gangue de pessoas que vão conquistar outros territórios ali, vão receber dinheiro em troca disso, óbvio. Ele é uma criança, assim, violenta, muito violenta, um assassino, mas que ele sofreu muita violência na sua vida. E a gente vai ver o desenvolvimento desse personagem. Pra mim, a história dele foi o que eu mais gostei de todo o livro. Além de tudo que o livro traz, o que eu mais gostei foi a formação desse personagem, até a conclusão desse personagem, devo dizer, viu? Que é bem desconfortável. Bem assim, de vomitar. O Meridiano de Sangue vai discutir como o próprio inferno é a Terra. Como que a violência, né, do verbo haver mesmo, de como que o ser humano é o próprio diabo, né? Tem um personagem ali que eu acho que ele é a representação do diabo mesmo, nesse livro. Eu acho que foi a intenção do autor, trazer o capeta vivo pro personagem, que aparece em certo momento e fica até o final da história. A história acaba com ele, né? Eu acho que a parte que eu mais gostei da história foi o fim, quando acabou. Nossa, é muito repetitivo, desnecessariamente longo. Ele parece que ele vai tentar botar na sua cabeça a violência. Então não basta ele falar pra gente 39 vezes como que as pessoas morreram, como que elas foram assassinadas, como da forma mais inumana, né? Que na verdade o livro vai mostrar pra gente quanto o próprio humano é violento. Então não é nada nem humano, é humano mesmo. Ele não basta mostrar 39 vezes como isso ocorre, ele tem que mostrar 390 vezes. Então, na 100ª vez eu já tava cansada. Eu falava, tá bom, e
E aí, eu já entendi. O mundo é um inferno, essas pessoas são um capeta, nós vivemos no inferno, e daí continua a história, e ele não continuava. Então ele é um autor que pegou um ponto ali para ser provado e ficou repetitivo em cima disso. Foi o que eu senti lendo Meridiano de Sangue. O que salvou a leitura, que foi pelo motivo que eu dei 2 estrelas e não só uma, foi a discussão que a gente teve na leitura conjunta do canal Literaturice, aqui do YouTube. Quando a gente vai trocando figurinhas com as pessoas que conseguiram ler até o final, que várias pessoas não conseguiram, porque é muito violento mesmo, a gente consegue enriquecer a nossa leitura e pensar, tá repetitivo, mas vamos pegar esse ponto para discutir, vamos pegar esse personagem para discutir, vamos discutir o final do livro, e aí isso vai enriquecer na leitura. 2 estrelas e não uma, sabe? Não leria de novo, não recomendaria para ninguém. E é isso, vai ficar na memória Meridiano de Sangue como uma leitura que me custou um esforço aí pra não abandoná-la. Viagem ao redor do meu quarto. Por que eu não tinha lido esse livro antes? É maravilhoso, muito bom. A gente vai pegar um contexto onde as pessoas escreviam sobre viagens, né? Viagens de navio por vários países, vários lugares. E esse escritor, ele pega uma pessoa que está exilado dentro de um quarto, sozinho, e vai fazer uma viagem, literalmente isso, uma viagem ao redor do quarto dele. Então ele vai ter muito o que dizer sobre o quadro na parede, sobre a escrivaninha, sobre a cama. Então você não precisa sair do seu quarto para fazer uma viagem, é quase isso que o autor traz pra gente, ou é literalmente isso que o autor traz pra gente, e ele faz isso muito bem. Eu não consigo imaginar como que a história poderia ter sido melhor escrita além da forma como ela já foi escrita. Foi escrito de forma brilhante. Tá ótimo o que ele fez aqui. Tá surreal. Eu nunca conseguiria imaginar isso se ele não tivesse trago pra mim prontinho pra ler. Pra mim foi como ler Machado de Assis. Juro por Deus. Podem ler que vocês vão gostar. O 8º livro e último que eu li em fevereiro foi O Céu para Bastardos. 1 minuto de silêncio pra esse livro. Esse livro é chocante, muito verdadeiro, eu acho que é por isso que ele dói. É um livro que conta história real. Tive que pegar o livro aqui pra revisitar. O livro, ele vai trazer uma discussão, que é assim, vou falar discussão, acho que não é spoiler, porque é muito mais sobre o que é discorrido sobre isso do que isso em si. Essa protagonista aqui, que a gente vai ver que ela tem um filho, ela cria esse filho sozinha, ele comete um crime, o filho dela. E o quanto essa mãe, ela vai se responsabilizar e como que ela vai lidar com o crime cometido pelo filho. Eu arrepio de lembrar dessa história. A gente vai vendo a relação dessa mãe. Foi um livro que eu precisei conversar com a minha irmã. Eu não sou mãe, né? Então, geralmente quando tem essas reflexões de maternidade, eu levo pra minha irmã. Ela fica meio traumatizada, desculpe, Scarlett, com as reflexões dos livros que eu levo pra discutir com ela. Como que até isso fica nos ombros das mães. De tipo, o filho cometeu um assassinato, né? Ele cometeu um crime. A culpa é da mãe. A sociedade vai julgando assim, né? Foi teu filho, você não criou ele bem. Como que você criou essa pessoa, esse assassino, esse monstro? E as consequências que ficam disso, né? Ela tem uma neta, né, que é filha desse filho dele, e aí ela acaba sendo impedida pela família materna ali da criança de ver o próprio neto, porque ela é a mãe daquele criminoso, ela é a mãe do assassino, então ela sofre as consequências como se fosse ela mesma a criminosa. Aqui, uma protagonista que tá aqui, ela é trabalhadora doméstica, vive na periferia, muito longe do trabalho, uma mãe solteira, tudo que acontece com elas, né? E eu tô sentindo até uma dificuldade de falar desse livro, assim, eu acho que é um livro que a gente sente bastante, né? Além da interpretação, né? Além da própria sinopse, é um livro que te convida para uma discussão bastante sentimental, assim, te convida à humanidade, enquanto né, a gente coloca em contraponto novamente com Meridiano de Sangue, né, a inumanidade como sendo a própria humanidade, ela vai te convidar à humanidade ali, daquela realidade crua que o livro te traz. Um livro que vale a pena a leitura, assim, é um livro 5 estrelas, obviamente. Não tive dúvidas ao avaliá-lo, é um livro muito bom, muito bem escrito. Eu vou ler uma parte aqui, já que eu tô com dificuldade de falar sobre esse livro, pra tentar resumir o que esse livro faz a gente sentir. Página 39. Sinto o ventre aumentar quando me lembro que Júlio César, o filho dela, esteve hospedado nele um dia, se preparando para vir ao mundo.
para fazer o que fez. Parece que foi a única incumbência delegada à sua estadia nesse planeta. Não consigo apontar um momento na passagem de Júlio que me faça cogitar a hipótese de um impulso, uma inconsciência. Nenhum episódio que me leve a imaginar que poderia ter sido de outra maneira. Eu gostaria de não ter sido a estufa que o recebeu, que o fortaleceu e abrigou. É isso? Babado? Então esses foram os livros que eu li no mês de fevereiro. Eu espero que você tenha tirado alguma recomendação daqui. E a gente se vê no próximo vídeo.